De volta aqui no Eli Talks, falando diretamente da Eli XP. A gente vai conversar com Alessandro Branco, ele que é diretor de programas, serviços e suporte ao cliente da Airbus Elibras. Tudo bem, Alessandro? Tudo bom, Juliano? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder conversar com todos vocês hoje. Igualmente, Alessandro. Eu queria começar perguntando sobre essa relação entre Airbus e Elibras, uma parceria de longa data. Como é que você definiria essa parceria e o que mudou do começo da relação para agora? Olha, eu definiria como uma parceria bastante interessante. A Airbus, ela acredita no Brasil, né? A prova disso é a Elibras. A Elibras é a marca da Airbus aqui no país, né? Disponível para todos os nossos clientes localmente e também na região América Latina. Né? O que mudou do início até hoje? São 45 anos de história. 45 anos de crença nesse país, de investimento, de desenvolvimento, de capacitação de gente, de entregas de produtos, né? Então, iniciou-se, né? Começou como uma semente, algumas aeronaves para um cliente específico, a Marinha do Brasil, nosso primeiro cliente, né? E isso veio crescendo. Hoje nós temos uma fábrica, são mais de 500 funcionários, toda uma capacidade end-to-end, ou seja, do começo ao fim, de poder apoiar e suportar os nossos clientes no Brasil, né? E também na América Latina e para o resto do mundo. Nós temos exemplos de apoio, projetos em que a gente, brasileiros, apoiam projetos globalmente da Airbus. A capacitação técnica desenvolvida dentro da Elibras com o suporte da Airbus permitiu que o Brasil fosse uma das poucas nações com capacidade de desenvolver e produzir um helicóptero. Como é que se deu isso? É a crença, né, voltando um pouquinho, a crença, né, no país. É um modelo muito interessante, em que não só se fabrica, mas se transfere conhecimento, se transfere capacidade. Isso é riqueza, isso é valor, né? E no país a gente tem condição não somente de apoiar, suportar o cliente, mas de desenvolver. A gente tem engenharia, tem uma grande engenharia no Brasil, que é capaz de fazer integração de sistemas complexos de defesa, né? Nós vimos recentemente a integração de mísseis, radares, né, em nossas aeronaves, assim como outros sistemas que os clientes demandam, rádios e outros equipamentos de operação e missão, né? Então, é a crença no país, é a crença na capacidade do Brasil, na capacidade do brasileiro, né? E a transferência desse conhecimento da Europa para cá, né? E muitas vezes, e acontece com muita frequência, do brasileiro para fora. Como eu disse, a gente apoiando projetos globais da Airbus, né? Mundo afora. Falando do helicóptero agora, é uma máquina com características peculiares. Para alguém que vai iniciar a operação ou pretende adquirir um helicóptero, o que você pode falar sobre essa máquina? O que de fato ela oferece? Quais são os desafios? Que tipo de preocupação é importante que ele tenha antes de fechar um negócio ou antes de decidir pela máquina que ele vai operar? O que é importante ele saber? Olha, o que a máquina oferece, né? O helicóptero oferece mobilidade, oferece facilidade de deslocamento, não precisa da pista, né? É mais fácil se deslocar, é mais fácil operar em aeroportos não tão preparados, né? Então ela oferece flexibilidade, tá? A gente vê, tanto no caso do uso VIP, no caso do uso executivo, do uso corporate, né? Quanto no caso do uso militar, ou do uso para público, a gente vê a diferença que o helicóptero faz no teatro de operação ali, ou no uso diário do cliente, tá? Então, eu acho que essa é o grande mote. Flexibilidade, modularidade, capacidade de carga, capacidade de peso, potência disponível e, claro, a confiança, a confiabilidade que a máquina passa, né? O que eu daria de conselho para um novo proprietário que, né, esteja querendo adquirir um helicóptero, né? Verifique a máquina, tenha conhecimento da manutenção do estado que a máquina está, né? Se ela for usada. Se for uma máquina nova, né, acompanhe a fabricação, sabe? Entenda do equipamento em si e, mais do que isso, entenda da manutenção da aeronave. Né, se preocupe com... Né, a gente sabe que o proprietário tem aí a visão dos custos, né, da previsibilidade de custos. Então, tem uma série de coisas que são importantes e relevantes. E, por exemplo, aos quais a Airbus Elibras tem soluções para. Né? A gente estava falando do outro ponto, acho que é a tua última pergunta, sobre o que a gente pode apoiar o cliente, né, nesse aspecto. Né? Com os programas de serviço que a gente tem, por exemplo, o EdCare,
que é um programa de hora de voo, que permite a previsibilidade do cliente em termos de manutenção, de troca de itens, né? É altamente modularizável, ou seja, adaptável à necessidade do cliente, à realidade de cada cliente. São vários tipos, o Brasil é imenso, né? Então, assim, a gente sabe que cada cliente tem a sua peculiaridade, a sua particularidade, né? Então ele é altamente adaptável, né? Ter uma estrutura local faz toda a diferença. Nós temos um estoque de peça no Brasil, localizado em Atibaia, próximo aí de Viracopos e Guarulhos, próximo aqui de São Paulo. Nós temos uma base de serviço em São Paulo para apoiar os clientes dessa grande metrópole, né? Um dos maiores mercados de helicópteros do mundo. Nós temos uma fábrica aqui local com 500 pessoas que estão lá dia a dia batalhando aí para fazer os nossos clientes voarem. Qual que é a frota hoje da Airbus no Brasil? A gente hoje tem perto de 700 aeronaves voando em todos os estados da federação. Atuando em que mercados? Em todos os mercados hoje. Tá? Nós temos máquinas no offshore, nós temos máquinas no mercado executivo, VIP, né? Aeronaves no mercado parapúblico e no mercado militar. Então nós temos clientes em todos os mercados, novamente, cada um com a sua particularidade operacional, peculiaridade, né? E a gente está aí pronto, em função dessa estrutura e capacidade, né? E do conhecimento do mercado. Acho que é algo bastante... Às vezes a gente acaba não dando muita atenção para isso, né? Mas o conhecimento do mercado faz a diferença. A gente consegue falar a língua do cliente. A gente entende quando ele fala da dificuldade dele, né? O fato de estar aqui no Brasil faz isso. Tá? Que tipo de armadilha um operador ele pode enfrentar ou acaba enfrentando ao utilizar um helicóptero? Olha, eu diria que assim, uma grande armadilha é a manutenção. Ela tem que ser bem feita, ela tem que ser confiável, tem que ser feita em lugares homologados, autorizados, né, por gente capaz, né, usando partes que são partes oficiais, autorizadas, vendidas pelos fabricantes, né? Então acho que essa é uma armadilha. A gente infelizmente sabe que existe aí situações que não são das mais fiéis, digamos, né? Então acho que essa é uma armadilha. Então, assim, realmente prestar atenção nesse ponto, aspecto do estado da máquina, consultar especialistas, consultar empresas que têm essa condição de verificar a manutenção e o estado real da aeronave em si, né? E, claro, sempre contar com o fabricante. Pensando em termos tecnológicos, né? Claro que as máquinas elas se adaptam melhor a um determinado mercado, a uma determinada missão. Mas o que a Airbus hoje tem desenvolvido em termos tecnológicos para a operação de helicópteros, né? A gente tem aí uma máquina nova, né, que é o H160, mas tem também o 145 voando aí com algumas inovações. Você pode falar sobre essas tendências de tecnologia para o mercado de asa rotativa? A primeira coisa que me vem à mente quando a gente fala de novidades, tendências em asas rotativas, é algo chamado Helionics. O Helionics é um sistema que a Airbus desenvolve, né? E nós temos equipando aí o H135, a CH135, H145, a CH145, 160, 175. É um sistema aviônico dedicado à asa rotativa. É um sistema que nasce, por exemplo, com um piloto automático incorporado, né? E ele acaba, com esse domínio tecnológico, né? Acaba sendo possível adequar esse sistema, adaptar esse sistema para a realidade do piloto, né? Então, por exemplo, uma série de automações, como Go Around e outras, né, que a gente tem no Helionics, né? FLI, cálculos, enfim, coisas que o Helionics faz, a integração do sistema Helionics com toda a plataforma, com toda a aeronave, né? Então, isso, quando me pergunta assim, o que de novo, né, me vem o Helionics na cabeça. Mas a gente não pode deixar de falar do H160, por exemplo, o ACH160. São mais de 60 patentes. Né? Então, assim, uso de material composto, uma aeronave mais leve, né? A aeronave mais leve significa mais sobra de potência, né? Então, significa dar capacidade para o nosso cliente de cumprir, né, as missões e operações que ele tem. Em outros mercados, né, o offshore, por exemplo, o Brasil é um dos grandes operadores, né, de transporte aéreo para a plataforma de petróleo. Como é que tem sido a atuação da Airbus nesse mercado brasileiro? A gente apoia a todos os clientes, né? E o cliente do Oil and Gas, sem dúvida nenhuma, é um cliente especial para nós, né? Nós temos o H175, que chegou, tem operado no Brasil, o H225, né? Nós contamos com toda a estrutura de suporte, né, a esse cliente. Sim da nossa estratégia, né? Continuar trabalhando essas máquinas, ampliando e trabalhando nesse mercado importante para a empresa, né? E continuar apoiando os clientes da melhor maneira possível aqui no Brasil. E utilidade pública? O que você tem, pelo fato de produzir aqui no Brasil, imagino que
a Airbus tenha tido alguma facilidade para conseguir acessar muitos clientes governamentais. Qual é a frota que atua nesse mercado hoje? Olha, eu não sei te precisar, né, o número aí da frota parapública, tá? É uma grande parcela, né? A gente tem, eu diria, mais de centenas de aeronaves, né, nesse segmento, né? São máquinas que vão do Esquilo, 130, o 120, né, ainda, 145, tá, voando, então, dentre outras, né? São, acho que outros modelos aí, né? Então, assim, a gente tem visto que o H145 ele é um sucesso de venda, a gente acredita muito nessa aeronave. O 130 tem se desenvolvido muito bem, vendido bem também no mercado, tem sido um sucesso, né, pelo tamanho, o espaço da cabine, potência e tudo mais, né, tanto o 130 quanto o H145. Enfim, novamente, né, a gente está aí para apoiar o cliente. Para a gente encerrar, Alessandro, eu queria tocar em 2 pontos. Voltar um pouco para a questão da Airbus e Helibras. Houve uma mudança na questão acionária da Helibras, queria que você explicasse isso. E eu me lembro também, já tem alguns anos, quando eu estive lá em Itajubá, falando justamente sobre o centro de engenharia lá, da possibilidade de se ter realmente um helicóptero brasileiro. A possibilidade eu sei que existe, mas existe um plano ou algo mais ou menos concreto nessa linha? Bom, eu vou começar falando um pouco então do centro de engenharia, né? Para a gente é um orgulho, né? Eu costumo brincar e falar ali naquela pequena cidade, naquele grande estado, nesse imenso país, né? Então é um orgulho ter um centro de engenharia capaz de fazer o que a Helibras pode entregar para os nossos clientes. Tá? Desenvolver sistemas críticos, entregar tanto para o cliente local quanto global, né? Para o grupo Airbus. Tá? Eu acho que o helicóptero brasileiro, acho que tudo se justifica pela demanda, né? Hoje, honestamente, eu não saberia te dizer se tem, né, a demanda ou não, né? O que eu sei te dizer é que, se for necessário, nós estamos prontos. Tá? Isso eu posso te dizer. Tá? Se for necessário, se tiver o espaço, né, capacidade, a gente tem para fazer. Tá? Em relação à pergunta sobre a questão acionária, né, a Airbus sempre fez parte. Seja da época da EADS, Aeroespaciale, né, então, assim, ela sempre fez parte. Né? É realmente uma mudança base, né, que é baseada num programa do governo do estado de Minas Gerais, que tem uma política de investimentos, e, de novo, nós acreditamos no estado de Minas Gerais, nós acreditamos nesse país, né, e estamos prontos, estamos lá para apoiar e fazer o que for melhor, né, para a sociedade. Tá? Então, é parte de um programa do estado de Minas Gerais, e que saiu aí, né, dessa estrutura acionária. Né? E a Airbus, por sua vez, entende que, acreditando ainda mais no país, né, deveria investir e fazer a aquisição, né, desse saldo de ações. Tá? Então, assim, é algo que o governo sempre fez parte, sempre foi um parceiro, e mais, continua sendo um parceiro-chave da empresa hoje, né? E a Airbus, né, mais uma vez, demonstrando que acredita nesse país, que acredita, né, no que a gente tem aqui localmente. Pensando um pouco nas consequências, né, do que aconteceu nesse período de pandemia, a questão da cadeia de suprimentos, você acredita que a situação deva mais ou menos se regularizar? Em quanto tempo? Você que trabalha com esse suporte ao cliente mais de perto, como é que você imagina que isso se normalize nos próximos anos? Eu tocou num ponto bastante relevante. A gente sim, acho que como vários outros negócios, várias outras empresas, né, outros fabricantes de equipamentos em geral, claro, a gente sofreu também, né? A empresa ela fez um trabalho muito forte social para manter o capital humano que nós temos, né, o conhecimento, né, o que nós temos lá, né, que nós temos na estrutura brasileira, que nós temos na Airbus Helibras. E sim, a gente sofre e vem sofrendo. A gente sofreu e vem sofrendo, né, com essa questão de matéria-prima, né, de materiais, de peças, né, não só no Brasil, mas acho que foi um fenômeno global. Né, isso não é exclusivo de uma empresa, não é exclusivo de um negócio, não é exclusivo da Helibras e nem do A, do B, do C. Né? Isso foi global. Né? Então, sim, a gente vem sofrendo e a gente tem trabalhado forte para sanar isso. Uma coisa que fez muita diferença foi o estoque local. Então, o estoque no Brasil fez toda a diferença para muitos dos nossos clientes em termos de disponibilidade. Então, isso foi chave, nós entendemos isso. Tá? Foi algo realmente que fez bastante diferença. Né? Sim, nós sentimos, sim, nós tivemos, né, algumas situações que foram rapidamente tratadas, né? E o grupo, como um todo, tem tomado ações
em alguns casos, junto a fornecedores, chaves estratégicos, né? Para que a gente possa manter a cadeia, com alternativas, ou participando, enfim, né, para que a gente possa manter a cadeia de suprimento. Tá? Eu acho que isso vai ser sanado rapidamente, né? Isso tem sido sanado, na verdade, não é de agora, a empresa vem trabalhando forte para sanar isso, né? Então, a gente, em breve, eu espero, a gente vai estar de volta aí nos patamares, né, de antes aí dessa pandemia, tá? E, de novo, eu reforço, é algo necessário, a gente trabalha todo dia, duro, né? A gente tem visto máquinas que são sucessos de vendas, o H145, o 160, estão deixando a sua marca, o Esquilo 130, né? E a gente trabalha duro para poder deixar e fazer o melhor aí para o nosso cliente. Então, na cadeia, como eu disse lá no início, na cadeia como um todo, né? No material, o end-to-end, né? Ou seja, da peça ao reparo, a capacidade, a engenharia, a modificação, né? Estamos aqui para isso, estamos aqui para apoiar o cliente e para fazer esse país voar mais. É isso. A gente conversou com o Alessandro Branco, ele que é da Airbus Helibras, falando sobre helicópteros na LXP Helitalks. Obrigado, Alessandro. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado a todos vocês pela atenção, gente. Um abraço.